Graça e paz, irmãos. Bom dia. Se os irmãos me permitirem fazer uma comparação tanto quanto secular, mas pegando essa primeira reunião que nós já tivemos e entendendo o movimento que o Espírito tem desejado fazer, eu compararia aí a uma partida de futebol em que ali no início o árbitro ele sinaliza para que seja iniciada a partida e é dado aquele primeiro toque na bola para que então a partida continue. O Senhor ele tem nos conduzido e tenho entendido que ele tem feito essa conexão daquilo que ele já tem nos falado no momento do partir do pão, nessa primeira reunião, e daquilo que ele tem colocado como encargo no meu coração e creio que ele deseja falar a todos nós nessa manhã. E o que eu colocaria como, eu pegaria como texto base para a nossa meditação, está no capítulo 15 de Romanos, versículos 4 e 5. E aí eu tenho que assumir a minha parcela de culpa em um não avanço no estudo de Romanos, porque cada vez que os irmãos tentam avançar e eles meditam em versículos adiante, parece que eu faço questão de retornar. Mas penso que também aquilo que eu pretendo compartilhar nessa manhã está conectado, está ligado aí ao que Pablo compartilhou nos últimos momentos, nos últimos domingos, o que o Celso compartilhou nos últimos domingos. No versículo 4, Paulo escreve aos Romanos: pois tudo quanto outrora foi escrito, para o nosso ensino foi escrito, a fim de que, pela paciência e pela consolação das Escrituras, tenhamos esperança. Ora, o Deus da paciência e da consolação vos conceda o mesmo sentir de uns para com os outros, segundo Cristo Jesus. Um outro texto que eu quero ler com os irmãos está na segunda epístola de Paulo aos irmãos de Tessalônica, então, segundo Tessalonicenses, no capítulo 2, e os dois últimos versículos desse capítulo. Ora, nosso Senhor Jesus Cristo mesmo, e Deus nosso Pai, que nos amou e nos deu eterna consolação e boa esperança, pela graça, consolem o vosso coração e vos confirmem em toda boa obra e boa palavra. E já tomando esses dois textos que nós lemos, e essa é a ênfase que eu quero dar, apesar de que talvez e acredito que eu vou precisar de 2 domingos, e talvez hoje eu me detenha em um aspecto para nós entendermos essa grande verdade em que Deus, o nosso Pai, ao qual nós pertencemos, Ele é o Deus de toda consolação. Ele é o Deus que nos deu eterna consolação e que deseja consolar os nossos corações. E antes de orarmos, um outro texto que eu gostaria de ler com os irmãos está na segunda epístola de Paulo aos Coríntios, logo no primeiro capítulo. E eu vou ler a versão corrigida e fiel, porque ela consegue, nas palavras, ela consegue ser mais, eu diria ser mais fiel ao original, mas na verdade, até mesmo aqui está na revista atualizada, ela é uma palavra que lá é usado muitas vezes a palavra de conforto, né? E na corrigida e fiel é usada a palavra de consolo, e para o compartilhar eu acredito que é uma versão que se encaixa melhor. Ali no versículo 3 do primeiro capítulo,
E se a gente também fazendo uma comparação, eu lembrei um pouco da minha época de faculdade, de TCC e de artigos, né, científicos, em que logo ali antes de entrar no tema propriamente dito, existem algumas pautas e existe ali um resumo em que vai ser descrito o que vai ser estudado e a conclusão que se chegou naquela pesquisa, naquele estudo científico. E eu colocaria como esse texto de 2 Coríntios, no capítulo 1, versículos 3 a 7, eu colocaria esse texto como sendo o resumo daquilo que eu tenho no meu coração para os irmãos, daquilo que o Senhor tem colocado no meu coração e que Ele tem pesado para que eu compartilhe com os irmãos. Então, versículo 3: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai das misericórdias e o Deus de toda a consolação, que nos consola em toda a nossa tribulação, para que também possamos consolar os que estiverem em alguma tribulação, com a consolação que nós mesmos somos consolados por Deus. Porque as aflições de Cristo são abundantes em nós, assim também, porque como as aflições de Cristo são abundantes em nós, assim também é abundante a nossa consolação por meio de Cristo. Mas se somos atribulados, é para a vossa consolação e salvação. Ou se somos consolados, para a vossa consolação e salvação a qual se opera suportando com paciência as mesmas aflições que nós também padecemos. E a nossa esperança acerca de vós é firme, sabendo que, como sois participantes das aflições, assim o sereis também da consolação. Senhor, como lembrado nessa manhã, como orado, nós precisamos da Tua palavra, precisamos de Ti mesmo, do Teu Filho, do Teu Espírito, precisamos entender com clareza a obra que foi feita por nós, precisamos ter discernimento com respeito à salvação que nos foi dada. E nós agradecemos, Senhor, porque o Senhor tem total interesse de nos clarear esses pontos. O Senhor deseja que compreendamos de maneira clara, de maneira certa, aquilo que o Senhor tem desejado para as nossas vidas, aquilo que o Senhor tem desejado fazer em nós, aquilo que o Senhor tem desejado fazer através de nós. Por isso, Senhor, nós queremos, também como lembrado, nos colocar aos Teus pés. Nos colocar aos pés daquele que tem a vida eterna, daquele que deseja nos dar dessa vida e tem nos dado dessa vida através do seu próprio Filho. Obrigado, Senhor. Fale conosco nessa manhã, que somente o Espírito do Senhor possa se mover no nosso meio, que somente o Espírito do Senhor opere nas nossas vidas nessa manhã e que o Senhor possa nos livrar de qualquer engano, de qualquer equívoco, de espíritos que tentam roubar a Tua palavra dos nossos corações. Que o Senhor possa nos livrar de nós mesmos, dos nossos preconceitos ou das nossas más interpretações. Por isso pedimos o poder do Senhor operando em nós. Por isso pedimos que tudo aquilo, Senhor, que temos recebido apenas como tradição e que não está embasado nas Tuas palavras, que o Senhor possa retirar de nós. E que o Senhor possa nos fundamentar através das Tuas Escrituras, Senhor. Ajuda-nos, nós precisamos do socorro do Senhor nessa manhã, e é por isso que oramos a Ti no nome de Jesus. Irmãos, então nessa introdução, e ficando um pouquinho aí nesse texto de 2 Coríntios, quando nós temos essa definição de que Deus, Ele é o Deus da consolação, é o Deus que nos deu consolação, com certeza, e acredito que todos nós entendemos que quando nós falamos de consolação, nós não falamos de situações boas, de uma situação em que às vezes eu fiquei ali 3 anos desempregado e consegui um emprego, ou eu estando em um emprego, eu fui para um emprego em que eu passei a ganhar 3,
4, 5 vezes mais. Não estamos falando de situações em que, às vezes, com muito esforço, eu dediquei a minha parte da minha vida, o meu trabalho para conseguir aquele carro que eu tanto almejei, e finalmente eu consegui esse carro, e em uma situação dessa o Senhor está me consolando. Não são momentos assim, e eu acredito que todos nós entendemos isso, acredito que todos nós entendemos isso, que quando nós falamos da consolação, e quando nós compreendemos de uma consolação recebida da parte do Senhor, nós fazemos ou pensamos, e vamos em direção a uma situação justamente o contrário de uma situação boa, uma situação de adversidade, uma situação de aflição, de angústia. E quando lemos esse texto aqui de 2 Coríntios, ele faz essa conexão da consolação com a tribulação. E no versículo 5, e isso é rico para nós, irmãos, quando Paulo ele escreve que as nossas aflições, elas são abundantes. As nossas aflições, as aflições de Cristo em nós, elas são, e essa palavra abundantes, elas são excessivas, elas transbordam. E isso é algo que nós precisamos saber. Como já lembrado, que esse dito, ou essa profecia, em que o Senhor Jesus ele fala que no mundo nós teremos aflições, e essa é uma verdade, irmãos. Nós experimentaremos as aflições de Cristo de maneira abundante. E ao mesmo tempo que nós experimentamos dessas aflições, nós também podemos experimentar da consolação por meio de Cristo. Se há tribulação, se há aflição, também há uma promessa de consolação. E se há consolação, é porque houve ou há tribulação, irmãos. E é necessário essa consolação, sabendo, como também aqui é dito no versículo 6, que a consolação, ela opera, ela age, ela vai ser eficaz quando nós suportamos com paciência, com perseverança, essas aflições. E nós não precisamos apenas ver noticiários para saber disso, mas no nosso convívio, irmãos, e todos nós, acredito que todos nós, sem exceção, todos nós temos experimentado também o que já foi profetizado na Escritura, quando, por exemplo, em Efésios, no capítulo 5, no versículo 16, então ali em Efésios, nesse texto, Paulo, quando ele escreve aos Efésios, no versículo 15, ele exorta aos irmãos para eles não andarem de maneira negligente, mas andarem de maneira sábia, aproveitando bem o tempo, remindo bem o tempo. O remindo o tempo é nesse sentido, aproveitando bem as oportunidades, as ocasiões, porque os dias são maus. E essa palavra aqui, ela se refere a um dia cheio de labores, cheio de aborrecimentos, de fadigas, dias de perigos para a fé cristã, dias que vão desafiar a nossa fé cristã. Os dias em que vivemos são maus, e todos nós sabemos isso, não apenas por situações que conhecidos nossos, que amigos, que irmãos, que familiares têm passado, mas todos nós temos experimentado estes dias maus, temos experimentado na nossa carne, irmãos, temos experimentado na nossa casa. Os dias são maus, e essa profecia ela é corroborada, ela é reforçada lá em 2 Timóteo, no capítulo 3, quando no versículo 1, logo quando Paulo inicia essa parte, e ele fala que nos últimos dias, Paulo fala a Timóteo que nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, que são tempos preocupantes, tempos selvagens, tempos ferozes, perigosos. Irmãos, e
Paulo continua, né, e ele explica o porquê que esses últimos dias vão ser tempos difíceis, e diferente ali de Efésios, quando ali há uma generalidade com relação à situação, aqui em 2 Timóteo, Paulo ele especifica que os dias eles vão ser maus por causa dos homens, e ele vai listar ali 19 características dos homens dos últimos dias, e os dias seriam maus por causa desses homens, por causa dessas características. E quando nós lemos ali, e eu acompanho alguns irmãos que também assim entendem, que Paulo, quando ele se refere a esses homens, ele não se refere, infelizmente, irmãos, ele não se refere aos homens do mundo, mas ele se refere aos homens que estão no convívio da igreja, aos homens que estão nas comunidades, nas assembleias, nas congregações, porque um primeiro ponto para isso, né? Homens que são amantes de si mesmos. E o homem afastado e alienado de Deus, ele nunca deixou de ter essa característica. Um homem alienado de Deus, um homem que não tem esse relacionamento com Deus, essa presença de Deus, é um homem que ele não vai ter aparência de piedade. Não, irmãos, os homens do mundo, quando nós vemos as características aqui citadas, desde que o homem caiu, desde que o pecado entrou no mundo, essas características elas estão presentes no mundo, elas estão presentes nesses homens que não conhecem, que não conheceram a salvação do Senhor. E no versículo 13, nessa especificidade, né, então, estamos falando de uma situação de mundo, mas agora especificando com relação aos homens, a nós, Paulo ele fala que os homens perversos e enganadores, eles irão de mal a pior. Eles enganarão e serão enganados, e tem duas traduções que eu li que eu achei bem interessante, porque vai lidar com o contexto dos versículos anteriores, quando fala dos homens que eles entram nas casas das mulheres e de maneira sorrateira, enganando essas mulheres, e essas mulheres, por causa do pecado delas, elas vivem sendo ensinadas, mas elas não aprendem, elas não conhecem a verdade. E há uma tradução que vai dizer que são homens sedutores e que são seduzidos, homens que iludem e que são iludidos. E precisamos clamar por misericórdia ao Senhor, porque é verdade que isso vai acontecer no meio das congregações cristãs, no meio desse cotidiano evangélico, desse cotidiano de igreja, mas que o Senhor nos livre de nós sermos esses homens, diz que o Senhor nos livre de nós contribuirmos com esses dias maus, de nós sermos instrumentos para que os dias sejam maus, para que o Senhor nos livre de sermos esses homens que irão de mal a pior. Senhor, tenha misericórdia de nós, irmãos. E tendo esse contexto, esse panorama de que o nosso contexto atual é um contexto de extrema dificuldade, é um contexto de labuta, um contexto de fadiga, um contexto de esgotamento, de cansaço e de possível esmorecimento da fé cristã, da nossa fé, como a nossa fé tem sido provada, como o inimigo ele tem se levantado, irmãos, para nos provar, para nos testar, e o inimigo ele tem se levantado para que nós desmaiemos na nossa caminhada cristã. Nós precisamos saber isso. E Paulo, quando ele faz essas colocações, e é maravilhoso nós passarmos por algumas situações, alguns pontos da vida de Paulo, porque Paulo, logo ali que ele inicia a caminhada dele, logo quando o Senhor se apresenta a ele, o Senhor Jesus, já ressurreto, ele se apresenta a ele ali no capítulo 9 de Atos, e então Paulo ele tem aquela visão, ele fica cego, ele é instruído e orientado pelo Senhor a entrar na cidade, e o Senhor ele aparece em uma visão a Ananias, e ele fala para Ananias para ir ao encontro de Saulo,
para que ele orasse por Saulo, e Saulo recobraria a visão, e Ananias, ele tem essa hesitação, porque ele fala: Senhor, esse Saulo, ele está perseguindo os cristãos, esse Saulo, ele está mandando os cristãos para a prisão, esse Saulo, ele está sendo cúmplice da morte dos santos. E o Senhor fala: Ananias, não se preocupa com isso, porque eu vou mostrar para Saulo, eu mostrarei para Saulo que é o quanto lhe importa sofrer pelo meu nome, o quanto é necessário que ele sofra pelo meu nome. E essa necessidade é justamente uma necessidade com o fim de alcançar um propósito, um objetivo. Paulo, desde o início da sua caminhada cristã, ele já tinha esse destino de que ele sofreria por causa do nome de Cristo. E para nós, irmãos, eu acredito que é um desafio nosso, que cada um de nós experimentamos, é justamente conseguir provar do consolo do Senhor em meio às tribulações. Este é um desafio que nós temos, mas essa é uma verdade que está disponível para nós. E quando Saulo, por exemplo, lá aos primeiros Tessalonicenses, ele fala do regresso de Timóteo, ali da igreja de Tessalônica, e Paulo fala que Timóteo, ele foi a ele, Paulo, trazendo boas notícias sobre a fé e sobre o amor dos irmãos de Tessalônica, e esse amor e fé, essa notícia do amor e da fé dos irmãos de Tessalônica, ali no versículo 7, Paulo, ele coloca que essa boa notícia, ela consolava ele, era uma notícia de consolo a ele, e ele faz essa colocação: apesar de todas as nossas privações e tribulação. Apesar das privações e tribulação que nós temos passado, que eu tenho passado, e essas privações nesse sentido de prensar, de pressão, de sofrer aflição, Paulo, ele fala: apesar de tudo isso que eu tenho passado, eu me consolo por causa da boa fé, por causa do bom amor que os irmãos de Tessalônica têm testemunhado. E para nós isso já é difícil, irmãos. Para nós já é um desafio, se nós estamos em uma situação de aflição, nós recebermos notícias com respeito à fé de irmãos sendo fortalecidos, e nós nos consolarmos com isso. Essa situação já é uma situação desafiadora para nós. Agora, imaginem a outra situação de Paulo, quando ali em Colossenses, ele fala aos irmãos, e escreve aos irmãos de Colossos, e ele fala ali no capítulo 2, que ele mantinha uma batalha, uma luta, para que os irmãos de Colossos, os irmãos de Laodiceia, e os demais irmãos que não o viram face a face, ele lutava para que esses irmãos fossem confortados, para que esses irmãos fossem consolados. Deixa eu tentar fazer destrinchar aqui, ou separar, porque uma situação que nós experimentamos, é um pouco mais fácil para nós, é nós passarmos por situações de aflições, por tribulações, e com respeito às nossas aflições, o Senhor, ele, como um manancial ali no deserto, ele nos traz refrigério, ele nos traz consolo. Agora, há essa outra situação em que o meu consolo não é no que diz respeito a mim, propriamente dito, não é porque eu encontrei ali, o Senhor me levou a um manancial no deserto, mas é um consolo que se dá por causa do irmão. Eu experimentar consolo por causa da vida, do testemunho, daquilo que o irmão tem experimentado por meio de Cristo. Desafiador. Agora, aí para mim é o extremo. Eu vou me colocar em uma situação de dificuldade. Eu vou entrar e travar essa batalha para que vocês tenham consolo. Como se eu
eu sei o que está me esperando, e eu vou buscar essa situação de dificuldade, mas eu busco ela para que vocês, irmãos, tenham consolo. Nós precisamos, irmãos, aprender e entender o que é esse consolo do Senhor. Que Ele nos ajude e que Ele nos dê um coração, porque essa situação de consolo relacionada ao irmão, ela vai estar relacionada ao final ali do que nós lemos no versículo 5 de Romanos, porque parece ali um pouco desconectado, mas Paulo vai falar, e o Deus da paciência e da consolação, Ele vos conceda o mesmo sentir, o mesmo sentimento, que vocês sintam a mesma coisa, uns para com os outros, assim como Jesus Cristo, assim como o Senhor Jesus. E que o Senhor Ele nos ajude nesse aspecto. Nós primeiros precisamos vencer essa etapa, né? ou permitir que a graça de Deus ela ganhe em nós esse entendimento de que é possível nós recebermos a consolação do Senhor, estando nós em aflição, estando nós em tribulação, mas também, irmãos, é possível sermos consolados por causa dos nossos irmãos. E Paulo, ele talvez ali na segunda epístola dele aos Coríntios, no capítulo 11, os irmãos, só para acompanhar, os irmãos podem abrir, porque ali é meio que eu colocaria aqui um resumão com respeito à vida e à carreira de Paulo, a carreira cristã dele. Paulo ali já a partir do capítulo 10, ele está defendendo ali o seu ministério, o seu apostolado, contra aqueles que louvavam a si mesmo, contra aqueles que eram apóstolos, mas falsos apóstolos. E no capítulo 11, Paulo ele continua essa defesa, e ele, em dados momentos, ele fala, eu vou falar, mas como que por loucura, como que fora de mim, mas deixa eu colocar as coisas que eu tenho passado, e fazendo esse comparativo àqueles que se enchiam de si mesmos, àqueles que se gloriavam de si mesmos, àqueles que se declaravam apóstolos e não eram. Paulo, no versículo 23, aí ele começa a passar situações, ou repassar por essas situações em que ele sofreu. Ele vai falar então no versículo 23, são ministros de Cristo, falo como fora de mim, eu ainda mais, em trabalhos, muito mais, em prisões, muito mais em prisões, em açoites sem medida, em perigos de morte muitas vezes, 5 vezes recebi dos judeus uma quarentena de açoites menos um, fui 3 vezes fustigado com varas, 1 vez apedrejado, em naufrágio 3 vezes, 1 noite e 1 dia passei na voragem do mar, em jornadas muitas vezes, em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigos entre patrícios, em perigos entre gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre falsos irmãos, em trabalhos e fadigas, em vigílias muitas vezes, em fome e sede, em jejuns muitas vezes, em frio e nudez. Irmãos, e a gente vai pegando essas situações pela qual Paulo ele passou, e é impressionante. E o impressionante não é nós olharmos para Paulo como que ele de si mesmo, ele teve a proeza de ser paciente nas tribulações, de perseverar diante dessas adversidades. Mas o impressionante é como a graça do Senhor, ela opera mediante a tribulação. É impressionante nós vemos como que essas situações pelas quais Paulo passou, e aí se eu tento fazer esse exame para mim, olhando humanamente, eu desistiria, irmãos. Talvez na primeira adversidade, porque hoje, acredito que, não sei se algum irmão
ele já passou por essa experiência de, por causa de Cristo, ter algum dano físico, mas eu não passei. Essa situação de sentir na carne algum dano físico por causa de Cristo, eu ainda não passei. Mas quando eu passar, será que eu vou perseverar? Será que eu vou continuar proclamando a obra de Cristo? Será que o meu entendimento, ele está claro com respeito à minha missão aqui, ao meu objetivo, ao porquê Cristo me salvou? E Paulo, ele faz naquele texto que nós lemos de 2 Timóteo, nós lemos ali o versículo 1 e o versículo 10, mas Paulo, versículo 1 e versículo 13, mas Paulo, quando ele está escrevendo a Timóteo, ele fala para Timóteo, ele escreve a Timóteo: a você, Timóteo, tem seguido de perto o meu ensino, o meu procedimento, o meu propósito, a minha fé, a minha longanimidade, as minhas perseguições e os meus sofrimentos, quais me aconteceram em Antioquia, Icônio e Listra. Isso vai estar lá relatado em Atos capítulos 13 e 14. Que variadas perseguições eu tenho suportado, Timóteo. De todas, entretanto, me livrou o Senhor. E só uma pausa aqui, irmãos, que nós não entendamos e interpretemos de maneira errada, de que Paulo, quando ele faz essa colocação a Timóteo, ele está fazendo uma promessa para nós, de que o Senhor vai nos livrar de todas as aflições, perseguições e sofrimentos em que se depararem diante de nós. Porque Paulo aqui ele é muito específico quando ele fala de quais situações o Senhor os livrou. Ele é muito específico. E seria uma incoerência de Paulo se ele tivesse em mente isso, de que o Senhor nos livraria de todas as tribulações, de todas as perseguições, porque no versículo 12 ele fala para Timóteo: Timóteo, todos os que querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Todos os que querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. E aqui, pelo menos aí me desculpem se alguém interpreta de outra maneira, mas eu não consigo ver nenhuma possibilidade de alguma outra interpretação, porque Paulo ele é muito direto, ele é muito exato nas palavras dele. Ele fala: Timóteo, você quer viver piedosamente em Cristo Jesus? Você vai ser perseguido. Você vai ser perseguido. Anderson, se você quiser viver piedosamente em Cristo Jesus, você vai ser perseguido. Marta, se você quiser viver piedosamente em Cristo Jesus, você vai ser perseguida. Irmãos, só uma maneira de nós sermos livrados da perseguição por causa do nome de Cristo. E essa maneira é viver de uma maneira ímpia, de uma maneira que envergonha o nome do Senhor, de uma maneira contrária à vontade do Senhor. Mas se nós nos dispusermos para uma vida de consagração, para uma vida de santidade, uma vida que deseja agradar ao coração do Senhor, nós vamos ser perseguidos. Nós vamos ser perseguidos. Eu preciso colocar isso para os irmãos. Eu preciso colocar isso para os irmãos. Nós vamos ser perseguidos por causa de Cristo. Se no contexto atual, a perseguição que nós sofremos, às vezes, é uma perseguição por palavras, uma perseguição de algum movimento social que tenha acontecido, mas pode chegar um dia, e eu não sei, eu não posso precisar quando, se vai chegar para a gente aqui no Brasil, em que sofreremos perseguição ao ponto da nossa vida estar em risco por causa do nome de Cristo. Mas esqueçamos o futuro, estejamos no presente. Nós vamos ser perseguidos por causa de Cristo, se nós quisermos viver piedosamente em Cristo Jesus. E isso, irmãos, não é uma profecia de Paulo somente. O Paulo, ele não estava dizendo isso dele mesmo. Irmãos, se a gente pega
aquilo que o Senhor Jesus, durante o ministério dele, ele disse aos seus discípulos e àqueles que o escutavam, nós vamos ver que Paulo ele está simplesmente replicando aquilo que o próprio Senhor Jesus disse. Eu tinha separado esse texto, né? O Pablo já lembrou, nós já falamos. Essa afirmação que também não deixa dúvidas com respeito à interpretação, em que Jesus fala que no mundo nós passaremos por aflição. Não há margem, irmãos, desculpem, eu não consigo ver margem para outra interpretação. No mundo nós passaremos por aflição. E deixa eu colocar para os irmãos, e antes dos irmãos se levantarem para me enforcar, mas só para tentar colocar de maneira humana, se a gente olha o Senhor Jesus de maneira humana, com olhos humanos, o que nós vamos dizer é que Jesus é um péssimo líder no sentido de cativar pessoas, porque o Senhor Jesus ele sempre foi muito claro com respeito ao que os seus discípulos passariam. Por exemplo, quando ele escolhe os 12 apóstolos, ali em Mateus, no capítulo 10, e ele, então, envia ali os 12 discípulos, né, e ele envia esses 12 discípulos para fazerem ali o serviço, o ministério deles. No versículo 16 do capítulo 10, Jesus fala aos seus discípulos, aos seus 12 discípulos: eu vos envio como ovelhas para o meio de lobos. No versículo 17 ele fala: acautelai-vos dos homens, porque vos entregarão aos tribunais e vos açoitarão nas suas sinagogas. Por minha causa serei levados à presença de governadores e de reis, para lhes servir de testemunho. No versículo 21, ele fala, um irmão, ele entregará, dentro desse contexto de perseguição por causa do nome de Cristo, ele fala, um irmão entregará à morte outro irmão, e o pai ao filho. Filhos haverá que se levantarão contra os progenitores e os matarão. Vocês vão ser odiados de todos por causa do meu nome. No versículo 23, Jesus também faz essa promessa de que os discípulos eles seriam perseguidos, e nesse contexto ele fala, quando vos perseguirem numa cidade, fugir para outra cidade. E então ele vai finalizando já no final do capítulo, quando ele também coloca de maneira muito clara: eu não vim trazer paz à terra, eu vim trazer espada. Eu vim causar divisão entre o homem e seu pai, entre a filha e a sua mãe, entre a nora e a sua sogra. Os inimigos do homem serão os da sua própria casa. Ô irmãos, vamos lá, dentro dessa visão humana, ver se isso é maneira de cativar alguém, de encorajar alguém, de animar alguém. Eu chamo uma pessoa para ser o meu discípulo, ser minha discípula, e eu falo com essa pessoa: ó, vai, e você vai transmitir essa mensagem, mas você vai ser perseguido, você vai ser açoitado, você vai ser levado à prisão, você vai sofrer morte por causa do meu nome. E nós temos dificuldade em sofrermos danos e consequências por causa das coisas que nós fazemos. Por causa do nosso nome nós temos dificuldade. Nós pecamos, mas não queremos ter as consequências do pecado. Agora, por causa do nome de outro, eu vou sofrer consequência? Como assim? Mas essa é a maneira com que Jesus, ele chamou e ele foi claro aos seus discípulos. Ali no capítulo 24 também de Mateus, naquela passagem como conhecida o princípio das dores, o Senhor Jesus também, ele não engana aos seus discípulos. Ele fala com seus discípulos que eles seriam atribulados, que eles seriam mortos, que eles seriam odiados por causa do nome dele. Não tem jeito, irmãos. Quando nós olhamos para a história de Cristo através dos evangelhos, quando nós vemos o que Cristo passou, Cristo também foi muito claro ali em João no capítulo 15, quando ele lembra aos discípulos: olha, deixa eu te lembrar de novo, se eles lembrar vocês novamente, se me perseguiram, vocês como discípulos serão perseguidos.
o servo não é maior do que o seu senhor. Se me perseguiram, vocês serão perseguidos. Irmãos, e dentro desse contexto, né, com relação a essa exposição e a essa transparência com que o Senhor Jesus colocava aos discípulos aquilo que esperaria, aquilo que os esperaria, caminhando para o final do sermão ali no Sermão do Monte, né, os versículos 13 e 14 de Mateus 7, nesses versículos, o Senhor ele fala para os discípulos: entrem pela porta estreita, larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz para a perdição, e são muitos os que entram por ela, porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que acertam com ela. De novo, quando aqui no versículo 14 o Senhor fala que o caminho ele é apertado, e a palavra usada aqui que nos ajuda muito a entender é essa pressão que a prensa, que ali as uvas elas recebiam para que fosse gerado ali primeiramente o suco dela e depois fosse feito o vinho. A porta que nos leva para a vida, o caminho que nos leva para a vida é esse caminho de tribulação, irmãos. E aqui no final o Senhor fala, né, são poucos os que se acertam com ela, são poucos, e aí várias traduções trazem, e eu também acho que fica melhor, são poucos que encontram essa porta, são poucos que buscam, e que vão atrás, e que eles encontram aquilo que eles procuravam, que é essa porta estreita, porque não tem jeito, irmãos, a porta larga, o caminho espaçoso, ele é muito mais convidativo, ele é muito mais atrativo, e é por isso que muitos vão para esse caminho, para essa alternativa. Mas o Senhor não nos chama para irmos e para entrarmos em uma porta larga, em um caminho espaçoso. O Senhor nos chama, irmãos, para entrarmos pela porta estreita e pelo caminho apertado, porque é esse caminho que nos leva para a vida. Que o Senhor nos ajude, porque a porta, ela é justamente essa primeira coisa que nós vemos nesse contexto. Então, há um atrativo maior para a porta larga, mas é um caminho que leva à perdição e à morte. O caminho que nos leva à vida, ele é um caminho apertado. Irmãos, e por que eu estou colocando isso? E os irmãos vão entender o que isso tem a ver com a questão da consolação, mas é preciso nós colocarmos essas situações. Os irmãos viram, acredito que, se não todos, muitos viram e talvez alguns tenham acompanhado essa situação que nós tivemos em Petrópolis, essa chuva que arrasou a cidade. Ontem eu entrei só para ver as notícias atualizadas com respeito a número de mortos, de vítimas. Então, até ontem à noite, quando eu vi, tinham 152 mortos, 165 corpos desaparecidos e quase 1.000 pessoas desabrigadas. E talvez poderíamos pensar que uma situação como essa é uma situação que ela vai acontecer e que vai causar dano somente aos incrédulos. Até fiz contato com um irmão de lá para saber e ter notícia dos irmãos. Então, o que ele me colocou, que os irmãos ali que congregam com ele, nenhum deles teve dano, mas ele disse, mas outros irmãos tiveram seus danos. Outros irmãos tiveram a sua perda. Irmãos, nós vivemos em um mundo em que por causa do pecado, por causa da consequência do pecado, nós estamos expostos e estamos passíveis a sofrer todos os tipos de males, irmãos. Conversando, talvez há um mês atrás, aí, com até um irmão que ele trabalha com seguro de vida, e é impressionante nas coberturas lá, e a gente vai vendo, e o objetivo do seguro de vida é esse, né? Mas um monte de tragédia que pode acontecer conosco. Então, por exemplo, perda de visão, surdez, perda dos membros, de movimento dos membros inferiores, dos membros superiores, paralisia com respeito aos membros inferiores, aí entra também situação de doenças
câncer, infarto, AVC, esclerose múltipla. E essas são só algumas poucas situações às quais nós estamos passíveis de passar. E, por último, né, é a questão da morte. E, irmãos, eu faço essa leitura de que nós lidamos de maneira muito mal com essas situações, com essas adversidades. Nós temos muita dificuldade de conversar sobre essas situações. Conversar sobre morte, então. Há mais tempo eu falei com a Jane, você tem que colocar um aplicativo do banco aí, porque e aí a gente fica meio sem jeito, né? Porque se alguma coisa me acontecer, e a gente tenta velar coisas que nós estamos passíveis de acontecer, irmãos. Todos nós, todos aqui nesse salão, todos nesse salão podem passar por alguma dessas situações em que eu coloquei. Todos nós poderemos passar por situações de desemprego, por situações de morte de entes queridos, por situações de escassez financeira. Todos nós, irmãos. Não tem um aqui que pode se levantar e dizer que está livre dessas adversidades. São adversidades que elas estão nos rodeando e que, com a permissão do Senhor, essas adversidades elas podem nos alcançar. Irmãos, nós precisamos lidar melhor com essas coisas. Nós precisamos entender melhor sobre essas coisas. E por que eu estou, talvez, focando um pouco mais nesse aspecto? Por que eu coloquei sobre as citações que o Senhor Jesus ele fez aos seus discípulos, a transparência que o Senhor teve para com os seus discípulos? Porque, infelizmente, hoje, irmãos, e eu realmente não sei se aqui no local tem alguém ou tem irmãos que seguem, que se agradam dessa linha, mas uma linha que ela tenta confortar o nosso eu, o nosso ego, as nossas vidas, uma linha cristã, de doutrina cristã, que tenta nos dizer que se nós temos enfermidade, se alguma maldição está sobre a nossa vida, se nós não temos emprego, se nós não podemos ter filhos, que isso é por causa do nosso pecado, ou é por alguma outra coisa, é por causa de demônio. Irmãos, Paulo, se não me engano, 2 Coríntios 12, também conhecido, ele tinha ali o seu espinho na carne, e ele orava ao Senhor, para o Senhor o livrar desse espinho na carne, mas Paulo, ele entendeu, quando o Senhor disse que a graça do Senhor bastava a ele, e nós precisamos entender isso. Nós precisamos entender que, mesmo com as dificuldades que vêm sobre nós, a graça do Senhor nos basta. Eu não sei, irmãos, eu não sei, e aí eu tentei resgatar, e eu realmente, quando ainda menino, né, eu lembro da situação, eu ali até na Igreja Batista da Lagoinha, talvez 30 anos atrás, lembro no cenáculo, me lembro de, numa reunião para crianças, eu ter aquele apelo final e eu aceitar o Senhor, mas eu não lembro o que foi compartilhado, mas hoje muita coisa que é compartilhada ou que é falada com respeito ao Evangelho, ou com respeito a Jesus, à pessoa de Jesus, não tem nada a ver com o que nós vemos quando nós abrimos as Escrituras. E Paulo ele faz uma advertência nesse capítulo 11 de 2 Coríntios, ele faz uma advertência e ele é muito duro aos irmãos em Coríntios, porque ali no versículo 3, Paulo fala a esses irmãos: eu receio que, assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim também seja corrompida a vossa mente e se aparte da simplicidade e pureza devidas a Cristo. E olha só o versículo 4, quão duro é esse versículo. Se na verdade vindo alguém pega outro Jesus que não temos pregado, ou se aceitais espírito diferente que não tendes recebido, ou evangelho diferente que não tendes abraçado, a esse de boa mente o tolerais. E corre esse risco, irmãos, de nós estarmos buscando palavras, irmãos, que consigam nos confortar de uma maneira muito humana, o que também está em alta, né? E talvez
colocaríamos aí como a teologia da prosperidade 2.0, a questão do coach gospel, e uma mensagem que ela não é uma mensagem de arrependimento, ela não é uma mensagem que mostra as realidades do Evangelho, não é uma mensagem que fala sobre a cruz de Cristo, sobre a necessidade de negarmos a nós mesmos, sobre a necessidade de dia a dia nós tomarmos a nossa cruz, mas é uma mensagem que fala, Jesus te aceita do jeito que você é. Você não precisa mudar, você pode ficar no estado que você está, porque Jesus, Deus é amor e Ele vai te aceitar sim. E é claro que todos nós, quando nós chegamos a Cristo, chegamos num estado deplorável, um estado de miséria, mas confiados e crendo de que esse estado seria transformado por um estado de vida, irmãos. E o ponto que eu quero chegar com respeito a isso, relacionado aí à tribulação, relacionado ao consolo, é que talvez muitos de nós não temos entendido o que é o Evangelho, o que significa seguir a Jesus, quais são as situações que nos passarão por seguirmos a Jesus. Talvez nós não tenhamos isso em nossa mente. E sabe por quê, irmãos, que eu faço essa afirmação? Porque quando vem a tribulação, a gente se frustra. Quando vem a tribulação, a nossa fé esmorece. Quando vem a tribulação, a gente murmura contra o Senhor. A gente diz, Senhor, mas por quê? Eu tenho andado de uma maneira tão reta, tão santa. Eu tenho dedicado a minha vida ao Senhor. Por que está me vindo essa situação tão difícil? Eu não consigo suportar. E essas perguntas, essas indagações, elas mostram que talvez, irmãos, nós não temos entendido o Evangelho e o caminho que nos espera quando nós percorremos aí pelo Evangelho. Vendo um compartilhar de um irmão sobre outro tema, ele pega ali o texto de Lucas 14, mas esse irmão, ele é muito sincero quando ele, na verdade, ele queria pegar apenas o princípio que ali o Senhor colocava, e ele fala, eu vou descontextualizar, mas eu estou colocando que vou descontextualizar para usar o princípio dele para o tema que ele gostaria de compartilhar, mas eu não quero descontextualizar, porque em Lucas 14, quando o Senhor Jesus, ele faz aquele relato, ele fala aos discípulos, ali no versículos 25, Então, primeiro ele coloca, no versículo 26, na verdade, ele vai colocar, se alguém vem a mim e não aborrece, e a gente precisa também entender o contexto, não odeia, não detesta, a gente precisa entender a força da palavra, muito mais do que nós passarmos a odiar o nosso pai, a nossa mãe, a nossa mulher, os nossos filhos e irmãos, mas nesse sentimento de que Cristo é mais importante do que tudo isso. Se eu não aborreço esse meu contexto, por causa de Cristo, eu não posso ser discípulo de Cristo. E ali no versículo 28, e é o ponto que eu quero colocar para os irmãos, que aí foi o ponto que ele pegou, mas esse é o curso do discipulado, irmãos. O Senhor, ele continua, qual de vós, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular a despesa, o custo, e verificar se tem os meios para concluir, para não suceder que, tendo lançado os alicerces e não podendo acabar, todos os que virem zombem dele, dizendo, este homem começou a construir e não pôde acabar. Irmãos, aí a sensação que eu tenho é que às vezes nós não estamos levantando os custos de seguir ao Senhor. E com certeza, aqueles que têm pregado um Jesus diferente do Jesus das Escrituras, um Jesus que fala coisas que ele não falou, que não foram registradas aqui, aqueles que têm pregado um evangelho sem cruz, esses irmãos têm pregado para pessoas e essas pessoas, elas têm recebido algo muito diferente daquilo que é a essência do evangelho.
mas nós temos, por causa da palavra, a possibilidade de nós entendermos do que é o Evangelho, entendermos o que nos espera nessa carreira cristã. E é claro, irmãos, se o Senhor, então, vamos voltar lá quando nós entregamos as nossas vidas ao Senhor e vamos colocar essa hipótese que o próprio Senhor, Ele aparece a nós e Ele fala: Mateus, vem a mim, e olha só o que te espera, essa situação. É claro que se eu sentar para calcular, falar, sinto muito, eu não vou. E é por isso que é dito 3 vezes nas Escrituras, ou 4, acho que 3 vezes no Novo Testamento, que o justo ele vive por fé. Porque, irmão, se nós calcularmos, se nós usarmos a razão nesse contexto, nós não vamos seguir a Jesus. Mas se nós entendermos que o Senhor Jesus ele tem graça para nós, graça disponível para nós passarmos por essas situações de adversidades, Ele tem graça disponível para que nós perseveremos diante dessas adversidades, nós seguiremos a Cristo independente das adversidades que nos esperam, independente delas, irmãos. E para finalizar nessa primeira parte, também isso contribui para nós termos um coração e um espírito incorreto diante das tribulações, diante das aflições, é não entendermos o porquê das tribulações e das aflições. Não entendermos o porquê que esse mundo e o inimigo e os espíritos, eles têm se levantado com tanta ferocidade contra nós. Mas quando nós lemos lá na segunda epístola de Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo 1, Segunda Tessalonicenses, capítulo 1, ali no versículo 3, Paulo ele coloca aos irmãos: cumpre-nos dar sempre graças a Deus no tocante a vós outros, como é justo, pois a vossa fé cresce sobremaneira e o vosso mútuo amor de uns para com os outros vai aumentando, a tal ponto que nós mesmos nos gloriamos de vós nas igrejas de Deus, à vista da vossa constância e fé, em todas as vossas perseguições e nas tribulações que suportais. Versículo 5, sinal evidente do reto juízo de Deus, para que sejais considerados dignos do reino de Deus, pelo qual, com efeito, estáis sofrendo. Para que sejais considerados dignos do reino de Deus, pelo qual, com efeito, estáis sofrendo. E, por último, Atos capítulo 14. Atos capítulo 14. Barnabé e Saulo anunciando o evangelho em Derbe, no versículo 21. Fala que eles, tendo anunciado o evangelho naquela cidade e feito muitos discípulos, voltaram para Listra e Icônio e Antioquia, fortalecendo a alma dos discípulos, exortando-os a permanecer firmes na fé e mostrando que, através de muitas tribulações, nos importa entrar no reino de Deus. A mesma palavra, esse importa aí, a mesma palavra usada ali para Paulo. Através de muitas situações é necessário nós entrarmos no reino de Deus. Irmãos, temos várias promessas nas Escrituras com respeito à nossa jornada cristã. O Evangelho, a vida cristã, não é um mar de rosas, não é um paraíso nessa terra. Nós não viveremos de maneira tranquila aqui, nós não viveremos sem aflições, sem tribulações, não é garantido que teremos emprego, não é garantido que teremos uma conta bancária tranquila, não é garantido que casaremos, não é garantido que teremos filhos, não é garantido, irmãos,
que seremos pessoas que não passem por essas coisas, por essas tribulações. Mas, irmãos, se nós entendermos isso, é chave para a nossa caminhada. É chave para a nossa caminhada. Se nós entendermos que as tribulações, que as perseguições, que as adversidades, elas são usadas e elas são necessárias para que entremos e gozemos do reino de Deus. Se entendermos isso, uma chave vai mudar na nossa cabeça. E ao passarmos por essas situações, nós glorificaremos a Deus. E é um ponto que eu quero entrar com os irmãos, se o Senhor permitir, no domingo após o carnaval, né, o domingo da ceia do amor, porque isso é chave para nós não esmorecermos. É chave entendermos isso, entendermos que há algo além do terreno, que a tribulação ela não é o fim, mas ela é o meio para aquilo que nos espera. E é certo que essas situações, irmãos, muitas dessas situações podem nos causar muitas dificuldades, muita tristeza. Muitas das situações pelas quais passamos, desses desafios, podem nos causar depressão, choro, lágrimas, desespero. Irmãos, mas olhemos para Cristo, olhemos para o alto, e nós seremos felicíssimos, porque seremos consolados. Porque o Senhor Jesus também, Ele, logo no início do sermão dele no monte, nas bem-aventuranças, Ele fala: bem-aventurados aqueles que choram, porque serão consolados. E o nosso choro não é um choro por causa do pecado, irmãos, mas é um choro por causa do nome de Cristo, por causa das situações pelas quais passamos por Cristo. Nós seremos consolados, temos essa promessa. Bem-aventurados, felicíssimos, nós os que choramos, porque seremos consolados. Eu gostaria apenas como também uma oração e um encorajamento para meditarmos e para considerarmos isso que o Senhor tem nos dito nas Escrituras. Gostaria de convidar os irmãos a cantarmos: o Cordeiro será nosso guia, e Ele vai enxugar as nossas lágrimas. Não necessariamente aqui, mas na eternidade as nossas lágrimas serão enxugadas pelo nosso Cordeiro, pelo Cordeiro de Deus, por aquele que deu a sua vida em nosso favor, por aquele que passou por aflições. E nós temos hoje o privilégio de passar pelas aflições de Cristo, mas de gozarmos do consolo através de Cristo.